Aleluia, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui, meu irmão. Glória a Deus na sua vida. Gente, é Natal. Está chegando o Natal. O que você preparou para o Natal? Aquele banquete? Comprou os presentes já de todo mundo? Quem comprou presente aqui, levanta a mão. Muito bem. Não? Está difícil? Mas a grande realidade é que Natal ela tem é uma data muito diferente daquilo que comemoram aí fora, né? A gente comemora o nascimento do nosso Jesus. A palavra de Deus diz lá em Mateus, ele fala assim, ó: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Meu irmão, Jesus Cristo está conosco todos os dias. Glória a Deus, porque Ele nasceu. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, porque Ele nasceu, morreu e ressuscitou. Uma das coisas que eu lembro muito, e às vezes quando eu venho passando por dificuldade, por problema, eu lembro quando Jesus, antes de partir, Ele falou assim, ó: é-me dado todo o poder. Não é me dado o poder, é todo o poder. Você imagina que você tem um Deus todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas. É-me dado nos céus e na terra todo o poder. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa assim, olha, não há limite. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Eu queria muito que você colocasse seu coração diante de Deus agora nesse momento e falasse para Ele: Senhor, eu cheguei, eu estou aqui. Quero que você abaixasse sua cabeça agora e conversasse com Deus. Senhor, cheguei, eu estou aqui, ó. E eu vim para poder te adorar, para poder glorificar o seu nome. Senhor, enche esse lugar em nome de Jesus com a sua glória. Nos faz sentir aqui o toque do teu Espírito Santo. Move, Senhor amado, os corações, Deus. Faz milagre, se assim tu quiseres, ó Deus, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é digno. Ele merece toda a honra e toda a glória que eu possa dar. E aquilo que eu possa dar ainda é pequeno diante de um tão grande e maravilhoso Deus que Ele é. Meu irmão, você está num lugar de adoração, num lugar em que o seu coração tem que estar aberto para adorar, para glorificar o nome do nosso Senhor. Eu sei que às vezes a gente chega meio tímidozinho, assim, devagar, mas você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Quero que você solte seu coração. Deixa Ele entrar, deixa o Espírito Santo inundar o seu coração. Não importa aqui a quantidade, o número, o mais importante é que Ele está nesse lugar e a glória dEle. E eu quero convidar a você para ficar de pé nesse momento, aplaudir o nome do Senhor Jesus, glorificando e honrando o nome dEle e declarar em louvores e adoração o nome do nosso Deus, porque Ele é merecedor. Ministério de louvor. Boa noite, boa noite, boa noite. Tem alguém aí pronto para adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus, como o Dailson falou, Deus está presente nesse lugar, glória a Deus, amém. Glorifica a Deus aí, amém, irmão? Glória a Deus, amém, amém. Estamos felizes pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, estamos felizes pela manifestação do poder de Deus. Você pode falar para alguém, você é um escolhido do Senhor. Fala para alguém, escolhe uma pessoa só. Fala assim, você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Nós iremos cantar isso nesse momento. Ele não abre mão de você. Eu não sei o que isso gera no seu coração. Um Deus santo, um Deus perfeito, com um ser tão imperfeito como eu, dizendo, eu não abro mão de você. Feche teus olhos nesse momento, em nome de Jesus, e vamos orar.
Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu. A Tua palavra diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um plano na nossa vida. A Tua palavra diz também que antes de nós amarmos o Senhor nos amou primeiro. Não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor escolheu a nós. Pai, isso gera no meu coração uma grande alegria, Pai, porque eu sou escolhido do Senhor e o Senhor não abre mão de mim. Posso fazer. O Senhor não me escolheu por causa dos talentos. O Senhor não me escolheu por aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Mas o Senhor me escolheu porque o Senhor me ama e ama a vida dos meus irmãos. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Não há capacidade em nós, não há algo para sermos eleitos pelo Senhor. O Senhor nos escolheu simplesmente por nos amar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. E tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, tu me amas, eu sei, a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Ele é o meu braço forte, fortaleza não murcha, eu confio em ti. Tu estarás comigo, tu estarás comigo, tu sempre estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo, e tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, a minha alma sabe bem que tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas.
Se você acredita nessa palavra, então cante isso. Porque o Espírito Santo, Jesus, Ele te ama e Ele não abre mão de você. Isso é uma palavra muito forte, então cante isso em nome de Jesus, cante. Eu sei, a minha alma sabe, e tu me amas, e tu me amas. Tu me amas, eu sei. E não abres mão. E tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem, Eu sei. me sustentas, eu sei. Poderíamos repetir isso, eu sei, cante. Eu sei, te sustentas. Eu sei, te conheço. Cante de novo isso, cante, eu sei. Eu sei, me sustentas. Eu sei, me conheces. Aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo
sabe estar em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, da glória de Deus. Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou na minha casa e eu me sinto cercado pelo amor de Deus. É engraçado que até quando nós estamos fora da direção do Pai, o Pai nos cerca de alguma forma. É engraçado que não existe profundidade, não existe altura, não existe largura. Nós estamos cercados por esse amor. Por isso que essa música, quando fala quem já pisou no Santo dos Santos, é muito profundo, porque quem já viveu verdadeiramente no Santo dos Santos não sente prazer em outros lugares como sente na casa do Pai. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou isso para mim e para Rafa: olha, eu vou para vários lugares, mas eu não consigo sentir o que eu sinto na casa do Pai. Eu posso ir para qualquer lugar e, por incrível que pareça, eu me sinto cercado pelo amor de Deus. Eu estou aqui nesse lugar e estou falando sobre Jesus. Eu não vim aqui para falar sobre isso, mas olha onde eu estou falando sobre Jesus. Irmãos, nós estamos cercados por esse amor. Não importa para onde você vá, não importa o pecado que você cometa, estamos cercados pelo amor de Deus. Essa graça absurda que nos alcança, essa graça que te alcançou e me alcançou, está nesse lugar. Está nesse lugar. Então, quando nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, isso é um fato. Eu não sei se o irmão já viveu em outros lugares, mas não existe prazer maior do que estar na casa do Pai. Não existe prazer maior do que estar na casa do Pai. Vamos cantar novamente? Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar? Em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode levantar as suas mãos e cantar mais uma vez. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não existe outro lugar, meu irmão. E é maravilhoso quando você se abre e deixa extravasar essa adoração, glorificar o nome do Senhor Jesus. Gente, isso tem tudo a ver com conhecimento, sabia? O conhecer Deus, o conhecer Jesus, saber que Ele está contigo, saber que os seus problemas são bem menores do que o seu Deus. Podem sentar, meus irmãos.
E é maravilhoso quando a gente se coloca diante de Deus. E para chegar ao Santo dos Santos, só precisa ter o coração disposto, não é verdade? Não tem mais o véu separando, porque Jesus Cristo ligou nós a Ele. E o Santo do Santo pode ser o seu quarto. E você abrir o coração e conversar com Deus, e glorificar a Deus. E eu confesso a vocês que, com certeza, é bem mais gostoso aqui, junto com os irmãos. Porque quando eu escuto os irmãos adorando, louvando a Deus, gente, parece que eu estou no meio de anjos adorando a Deus, glorificando o nome dEle, é algo maravilhoso. Não tem preço, não tem preço. A paz que Deus dá, a liberdade que Ele dá é algo tremendo e maravilhoso. Peniel está aqui já? Peniel, ok? Vamos adorar a Deus então com o Peniel. Três batismos. E batismo tem tudo a ver com Natal. Tem ou não tem? Não? Gente, Natal é o quê? Nascimento de... O que simboliza o batismo? 3 pessoas simbolicamente morreram para o mundo e ressurgiram para a glória do nosso Deus. Ou seja, nasceram de novo para Deus. Tem tudo a ver com Natal. Nascimento, alegria, festa. E eu acho muito legal, pode colocar a leitura bíblica, eu acho legal quando a gente vê essas meninas louvando a Deus, dançando com alegria. Tem muita gente que não gosta, mas pode alguém dançar estando triste? Só dança quem está feliz, alegre. Então vocês botam na presença de Deus a sua felicidade, a sua alegria em adoração a Deus. E é maravilhoso, meu irmão. Vamos ler a palavra? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Igreja? Do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao nome do nosso Senhor pela sua palavra lida. Vamos trazer no altar do nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ministério.
mundo, paz à terra, a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Povos vivos celebrai-o, glória a Deus também dizer. De joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, o grande Rei. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Amém, glória a Deus. Pastor, irmãos, bateu outra? Agora? Ah, sim. Pode ficar aqui, pastor. A gente vai ouvir mais um louvor, glória a Deus. Só enquanto isso, eles estão afinando ali. Meus irmãos, eu comecei a falar, mas não terminei. Nós tivemos batismo aqui, e simbolicamente é um novo nascimento, não é verdade? É Deus transformando. E olha que coisa interessante, né? Depois que a Dani se batizou, muita emoção, aquela choradeira danada. E olha que coisa interessante, ela e a irmã, a Bruna, estavam brigadas. A Bruna falou assim, ó, nunca mais vou falar com ela. Aí veio para o batismo, mas chegou aqui, Deus tocou tanto no coração, que ela veio aqui pedindo perdão, gente, foi uma coisa maravilhosa. As duas se perdoando, e na presença de Deus, glorificando ao Senhor. Gente, que coisa maravilhosa. Ver Deus trabalhando dessa forma. E olha só, nasceu de novo e Deus já transforma, já muda a situação. E é assim que Deus faz, quando a gente permite que Deus trabalhe. Ele transforma toda e qualquer circunstância para a adoração dele. Amém, meu irmão? Podemos?
Amém. Glória a Deus. É muito bom louvar o Senhor. Vou estar orando aqui. Vamos orar pelo ofertório, né, e pelo pastor também. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor? Amém. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Deus amado, porque nós não temos palavra para agradecer, Senhor, o seu cuidado. É verdade, ó Deus. Nós sabemos, Senhor amado, que todos os dias, Deus amado, ao levantar, ao deitar, Tu estás conosco. É verdade. Tu nos está nos guardando, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Amém. Glórias e honra ao Teu nome, ó Deus. Amém. Até mesmo quando somos infiéis, o Senhor é fiel. É verdade. O Senhor tem sustentado, ó Deus amado, e tem provido, Senhor amado, toda e qualquer necessidade. Amém. Tu és um Deus provedor, ó Deus amado. Obrigado, é verdade, Senhor. ó Deus. Te louvamos e rendemos glórias a Ti por isso, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor amado, por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Amém. Deus, eis os nossos corações, ó Pai. Por misericórdia, Senhor, fala conosco. Ministra sobre nós, ó Deus, aquilo que Tu o queres. Amém. Que o Teu servo seja usado conforme a Sua vontade, ó Deus, Amém. com a autoridade da Sua palavra. Em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, ó Deus amado, eis-nos aqui. Amém. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Obrigado, irmão Márcio. Evangelho de Mateus. Deixa aí aberto aí a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 1, nós vamos ler o versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém. Deus seja louvado. Amados irmãos, servos do Senhor, quero deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus, dentre tantas coisas que temos presenciado, que temos visto. Obrigado, irmão Berto, obrigado. Manifestação do amor, do cuidado do Senhor, sabe? Pessoas que têm sido restauradas, testemunhos vivos. Os últimos 8 batismos foram impactantes, sabe? Ver Deus pastoreando, cuidando, restaurando, avivando esses amados irmãos tem sido muito edificante. Não somente o testemunho desses irmãos, mas, irmãos, o testemunho de várias pessoas. De várias pessoas. Cada relatos que a gente vai ouvindo e vai falando e crendo, não é coisa da gente, isso é coisa do céu. Isso é Deus tratando, isso é Deus visitando, isso é Deus se achegando a essa pessoa e manifestando ali o seu amor, o seu cuidado. E eu queria, embora a irmã Anita, mãe da Márcia, da Dani, não está aqui, mas a Anita hoje, ela teve um gesto, de carinho com tantas pessoas aí. Ela comprou panetones pequenininhos e deu para todas as senhoras, jovens senhoras da igreja. Que gesto carinhoso, que Deus continue abençoando a irmã Anita e tantas pessoas, irmãos. Eu já estou com coisas no meu carro lá, que são doações para mim voltar no centro de recuperação, para levar mais coisas lá para o centro de recuperação. Então, assim, a igreja não para, o cuidado não para, o pastoreio não para, as pessoas estão sendo pastoreadas, e não é
só por mim não, é por vários irmãos da igreja que estão cuidando de outros, que estão pastoreando outros, que estão estendendo a mão, que estão levantando de madrugada, estão orando. Então, irmãos, diante de tanta graça derramada do Senhor sobre cada um de nós, no domingo que vem, nós iremos ter, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, 2 cultos de gratidão ao Senhor nosso Deus. Então, você tem alguma coisa a agradecer a Deus concernente a esse ano? Então, no domingo que vem, você vai ter alguns minutinhos para falar. Tá bom? O seu testemunho da sua gratidão a Deus, daquilo que Deus tem feito, Deus tem agido e manifestado aí o seu poder na sua vida. Amém, igreja? Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus 1, versículo 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva, comprometida com José, mas ainda não casada, sem que tivesse antes coabitado, final do versículo 18 diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Era isso. Esse texto. Por que que Jesus nasceu? O que vem à sua mente? Por que que Jesus nasceu? Eu imagino que cada pensamento, cada resposta, cada colocação, bem possível que ela estará certa. Ela estará biblicamente certa, ela estará respaldada biblicamente, haverão outros textos respaldando talvez a sua resposta, o porquê que Jesus nasceu. Talvez você vai dizer, Jesus nasceu para salvar a humanidade. Isso está certo? Certinho. Jesus nasceu para ser o meu salvador. Olha o egoísta aí, mas está certo também, ele te ama. Ele nasceu para ser o seu salvador. Embora você esteja pensando só em você, mas ele nasceu e te ama. E isso é verdade. Ele nasceu para ser o Senhor da minha vida. Amém, igreja? Está certo também. E ele nasceu porque antes da fundação do mundo isso já estava planejado. Está certo. Está certo. Tantas e tantas respostas estarão certas nesse contexto. Há muitas respostas para essa pergunta. Por que que Jesus nasceu? Mas eu gostaria de considerar 2 ou 3 colocações para reflexão nesta noite, nesse culto de Natal. Falar que Jesus nasceu para ser o meu Senhor e também o meu Salvador, para salvar a humanidade, está certinho. Certinho, você está certinho se você pensou nisso. Show de bola, você está biblicamente correto. Mas eu vejo que Jesus ele não trouxe apenas uma mensagem, que crendo nessa mensagem, a gente iria se conectar, estar ligado a partir de crer nessa mensagem com o céu, tendo o nosso nome escrito no livro da vida. Mas eu creio que Jesus ele veio também para mostrar na prática o que é o amor, na prática o que é estender a mão, na prática. E, irmãos, ensinar, explicar, palestrar, tudo isso traz conteúdo, informação, entendimento, mas o exemplo prático, ele consolida a informação na nossa mente, no nosso coração. E muitas das vezes, o estender a mão, ele fala muito mais do que o fato de você explicar o que é estender a mão. E Jesus, ele mostrou para a gente, não somente em palavras, mas na prática.
E a primeira coisa que eu considerei aqui para trazer como alimento espiritual, como maná do céu para todos nós nessa noite, é que Jesus, ele nasceu para nos ensinar a servir. Para nos ensinar na prática o que era servir. Porque a gente vai ver Jesus cuidando de um monte de gente que ninguém queria pôr a mão. Recolhendo, acolhendo e pastoreando pessoas que as pessoas queriam apedrejar. Fazendo aquela pessoa se sentir digna, honrada, aquela pessoa que a sociedade queria apedrejar. Então eu vejo Jesus, como diz Filipenses 2:5 em diante, ele assumindo a forma de servo e nos ensinando a servir. E isso tira a gravata da gente, isso tira a gente do púlpito, do instrumento, da eclesiologia e leva a gente para os becos, para as ruas, para os hospitais, para a sala de aula, para humanização no processo do trabalho, para humanização no atendimento no paciente lá no hospital. Ao invés de eu cumprir o protocolo, eu posso cumprir um protocolo bem humanizado. Bom dia, com licença. Olha, eu vou verificar a sua temperatura. Como é que você está? Como é que você passou a noite? O meu nome é fulano de tal. Qual é o seu nome? Gente, meu Deus! A gente vê Jesus nisso. A gente vê Jesus nessa humanização, sabe? A pessoa senta, e aí você segura na mão dela, e você olha nos olhos dela. A pessoa chega na igreja, e você olha no olho, você dá uma atenção, e você deixa de estar aqui na igreja, para você ir em algum lugar e cuidar de alguém. E você deixou um buraco, uma brecha, uma cadeira vazia, um instrumento sem tocar, mas você foi impelido pelo Espírito Santo. Você foi conduzido, você foi movido, e a gente vê Jesus fazendo isso. Então a gente vê Jesus servindo. Jesus nasceu por tantas razões, mas eu acho que ele também nasceu para nos ensinar a servir. Ele é o exemplo de servo. Ele é o exemplo de servir. Esses dias eu estava conversando com uma irmã da igreja e ela conta que a sua mãezinha era assim. A sua vovozinha era assim. Os netos chegavam e queriam brincar de alguma coisa. Ela desligava a boca do fogão, secava a mão e ia lá com os netos brincar e estar. E depois ela acendia o fogão e continuava. Eu imagino que todas as vezes que a gente parar de fazer alguma coisa para a gente humanizar e servir, a gente vai estar se parecendo com Jesus, amém, irmãos? A gente vai estar tocando na alma, a gente vai estar se permitindo ser tocado e trocar, sabe? E receber. E certamente, se a gente adotar esse coração, a gente vai chegar no final do dia menos cansado, mesmo tendo servido. Mas a gente serviu de uma maneira leve, a gente serviu com o propósito de abençoar, a gente serviu com o coração, a gente não somente deu, mas a gente também recebeu. A gente também recebeu Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado, Jesus que operava milagres, Jesus que curou lá a orelha lá, que colou a orelha do soldado, Jesus que curou os enfermos, Jesus que ressuscitou mortos, Jesus que multiplicou pães, peixes, Jesus que cuidou de um monte de gente. De repente, ele pega a bacia, ele pega a toalha e a roupa ali, e ele se ajoelha aos pés dos apóstolos,
e fala: eu preciso fazer isso com vocês, para que vocês entendam que aquele que está aqui precisa servir aquele que está aqui. E Pedro: não, que isso? É eu que tenho que fazer isso com o Senhor, de maneira alguma. Se você não deixar eu fazer isso em você, você não tem parte comigo. Você precisa entender isso, Pedro. E aí ele vai lá e lava os pés. E ele vai lá e seca. E aí ele faz isso, não foi com um, foi com todos eles. Com todos eles, para que em algum momento que alguém pegasse um deles, colocasse eles no púlpito de uma igreja, eles iriam entender que haveria momentos que ele tinha que estar aqui e haveria momentos que ele tinha que estar lá no beco, no hospital, no cemitério, no moribundo, ou em qualquer outro ambiente de trabalho, mas conduzindo isso com humanização no processo, para que as pessoas tenham contato não somente com a sua capacidade profissional, mas com a tua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Com a tua sensibilidade ao Espírito Santo do Senhor. Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos. Por que Jesus nasceu? Para ensinar a gente a servir. Tem gente que gosta de ser servido. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém que gosta só de ser servido, levanta a mão. Isso. Sabe como é que você ajuda essa pessoa? Servindo essa pessoa. Não é dizendo para ela: você só gosta de ser servido. Mas é servindo ela com amor. E deixa o Espírito Santo tratar. E deixa o Senhor conduzir. E deixa o Senhor tratar. Jesus, ele nasceu para ensinar a gente a servir as pessoas. A estender a mão. A ficar com menos tempo, menos alimento, menos dinheiro, ou sem nada, mas ter a oportunidade de abençoar, de socorrer, de servir, e de estender a mão, e de abençoar. Eu pastoreio esta igreja há 3 anos e pouco, e tenho tido o rico privilégio de servir a muitos irmãos, servindo a Deus. E Jesus, ele falou: olha, todas as vezes que vocês fizerem isso a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Mas, Senhor, que história é essa que a gente não cuidou do preso, não colocou uma roupa para quem estava com frio, não demos comida? Todas as vezes que vocês fizerem isso a eles, é como se vocês estivessem fazendo para mim. Irmãos, o fôlego da vida que foi soprado pelo nosso Deus, ela tem a imagem e semelhança do Senhor. Pode ser a pessoa suja, pode ser a pessoa nua, pode ser a pessoa muito bem vestida, com um perfume internacional, num carro de luxo, pode ser quem for. Quando a gente leva o amor do Senhor, quando a gente serve, movido pelo exemplo de Jesus, que amou, e amou que se deu, quando a gente estende a mão assim, meu querido, pode ser aquela pessoa inculta, simples, doutor, posição social lá em cima, é o Espírito Santo do Senhor quem vai tocar. Jesus, ele fez com que as roupas dos religiosos, os altares, os púlpitos, ele levou isso tudo para a rua, ele levou isso tudo pelos caminhos, pelas vielas, para ensinar a gente a servir. Ensinar-nos a servir. Eu não sei se você está pensando em fazer algumas coisas novas no ano que vem. O ano está terminando, de repente um curso, ou coisa e tal e coisa, e sei lá, não sei, um trabalho, uma nova oportunidade, algo a mais. Eu queria lhe dar uma sugestão. Pense em fazer algo aonde você vai servir as pessoas, aonde você vai tocar nas pessoas, servindo elas, com aquilo que Deus tem te dado,
Se você vai ensinar, ensine servindo. Se você vai cuidar, cuide servindo. Se você vai vender, venda servindo. Se você vai falar, fala a elas servindo. E uma outra coisa que a gente vê em Jesus. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para glorificar o Pai. E eu queria que você, ao servir, ao viver, ao tocar os seus instrumentos, ou abrir a Bíblia, ou cortar o cabelo, ou atender o paciente, ou falar com seus alunos pelo Zoom, pelo Meet, ou atender o cliente lá no seu trabalho, ou passageiro no seu transporte, seja onde for, que você faça isso servindo e glorificando a Deus. E glorificando o nome do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dias que antecedia a sua crucificação, ele foi para o monte orar e pediu que os discípulos o acompanhassem, e os discípulos dormiam, e ele foi para lá orar, e em tudo que ele falou, e em tudo que ele rasgou a sua alma, o seu coração ali, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita o quê? A tua vontade. Isso é glorificar a Deus. A gente só consegue glorificar a Deus quando a gente está em obediência. Às vezes eu percebo alguns erros em alguns processos, principalmente com vocacionados ao ministério pastoral. Alguns, eles ouviram um assobio, que devem ser pastor. E aí, a partir de então, eles acham que todo mundo tem que ver dessa maneira. E às vezes não é dessa maneira. E aí, com muito esforço humano, ele chega à ordenação. E aí agora ele passa um tempão do seu ministério, ao invés de vivê-lo para glorificar o Senhor, ele vive para poder mostrar para aquelas pessoas que elas estavam erradas e que ele está certo. E aí há um erro inicial, aquilo que é um termo jurídico, como é que é mesmo? Que me fugiu a mente aqui agora. Inépcia inicial. É o erro no começo do processo. É o erro no início. Eu e você temos que fazer tudo para a glória do Senhor. E não é para mostrar para A ou para B que estamos certos, ou que sabemos, ou que somos, ou que isso, ou que aquilo. Não, 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 não. Jesus, na cruz, ele glorificou o Pai. Porque ele veio cumprir aquilo que estava desde antes da fundação do mundo. Ele veio se entregar, e ele se entregou, e ele na cruz ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tombou a cabeça e morreu ali na cruz. Em tudo que você fizer, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, é para a tua glória. Pai, que o nome do Senhor seja exaltado. Você ganhou um novo emprego? Pai, é para a tua glória. Aqui eu vou servir pessoas. Você teve um aumento de salário? Pai, é para a tua glória. Com esse dinheiro eu vou servir ao Senhor e eu vou abençoar a minha casa, a minha família e quem precisar. E tudo vai ser para a tua glória. O Senhor te conduziu a um namoro, esse namoro é para glorificar o nome do Senhor. O Senhor está te conduzindo ao casamento, Senhor, que esse casamento seja para a glória do teu santo nome. Amém, igreja? Jesus, ele veio glorificar o Pai. Ele veio glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E Jesus, ele veio para cumprir o seu propósito. A exemplo de Jesus, sirva. A exemplo de Jesus, viva para a glória do Senhor. Ele nasceu para glorificar, ele nasceu para apontar para o céu. E eu e você, a glória dele
o louvor é dele, a exaltação é dele. Estamos chegando no final de 2020. Até aqui nos ajudou a glória de quem? A glória dele. Amém, igreja? Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi difícil? Está sendo? Será? Mais ainda? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Paulo, antes de dizer, tudo posso naquele que me fortalece, antes dele dizer isso, ele disse, eu sei passar por toda e qualquer situação. Eu sei passar por grande fartura e eu sei passar também por necessidade. Mas em todas essas coisas eu sou muito mais do que vencedor. Sou muito mais do que vencedor por aquele que me amou, aquele que morreu por mim, aquele que entregou a vida por mim. A glória é dele. O louvor é dele. Você está passando por luta, você está passando por aflições. Meu amado irmão, usa isso para glorificar a Deus, amém? Usa isso para exaltar o nome do Senhor. Usa isso para bendizer o nome daquele que é vida na sua vida. E se há alguém que pode tirar essa provação, segurar na tua mão, esse é o Senhor Todo-Poderoso. A exemplo de Jesus, por que Jesus nasceu? Ele nasceu para glorificar o Pai. Por que você nasceu? Você tem aí o fôlego de vida, você tem a imagem e semelhança do Senhor, você tem talentos, e talvez você tenha dons. Talentos naturais, capacidades, aptidões, coisas que estão em você, coisas que você faz com facilidade, sem esforço. Coisas que você vê e outros não vê. Coisas que você descobre com facilidade e outros não. E você talvez tem dons. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. A ele o louvor. Até aqui. Até aqui. Até aqui foi o Senhor. Pastor, eu não sei se eu vou aguentar mais essa situação. Pastor, eu não sei como será. Tá. Você pode não saber, mas você pode ter algumas direções. E uma delas é, até aqui foi o Senhor. Então, se até aqui foi o Senhor, e isso é direção para você, de que amanhã será o Senhor, depois da manhã será o Senhor. Então viva hoje, viva amanhã, viva depois da manhã, para a glória do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor. Seja leal ao Senhor, seja fiel ao Senhor, glorificando a Ele. Porque é Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta, é Ele quem é a vida na sua vida. Como disse o profeta, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja fruto, eu ainda irei mencionar o nome do Deus da minha salvação. Jesus, ele nasceu para glorificar o Pai. Então, glorifique ao Senhor com o que você tem e glorifique ao Senhor com o que você não tem. Talvez você não sabe. Eu já fui para a igreja a pé, eu já fui para a igreja de bicicleta, com a Rose na garupa da minha bicicleta. Não é verdade, Rose? A Rose está aqui. E depois Deus deu a gente um carrinho, e depois a gente trocou, e depois a gente trocou, e depois a gente... A pé. Senhor, seja louvado, seja glorificado. De bicicleta, a bicicleta está lá em casa até hoje. Eu dei de noivado para a Rose, está lá em casa até hoje. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não é o que eu tenho, mas é o Deus que eu sirvo. Não é o que você tem, mas é o Deus que cuida de você. É o Deus que te sustenta, que tem graça e misericórdia sendo derramada sobre a sua vida. Jesus nasceu para glorificar o Pai. E para a gente também olhar para Ele e sermos, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos glorificar o Pai. Vamos glorificar o Pai. Tudo que você for fazer, faça como se você fosse fazer para
Deus, glorificando o Pai. Você vai limpar a piscina para o batismo, é para a glória do Senhor. Você vai dar aula, você vai ensinar os seus alunos, você vai atender os seus clientes, é para a glória do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. O irmão estava falando conosco que esses dias eles levantaram cedo para poder ir trabalhar, ele e a esposa, e aí oraram de manhã e cada um foi para o seu trabalho. E aí ele falando que no trem, ele lá viu duas pessoas lá falando de algumas entidades, de alguns demônios, e disse daquilo, e aí ele prestando atenção ali na conversa, no trem, falou, ai Senhor, meu Deus, será que alguém vai ficar possesso aqui? E isso e aquilo, e a gente viu no seminário de libertação, né, está na mente dele, né? E isso e aquilo, e aí daqui a pouco ele vai, acha um lugar lá para sentar, e aí ele senta, e aí daqui a pouco ele escuta alguém escutando no celular umas músicas de macumba, uns pontos de macumba. Ele fala, Senhor, meu Deus, está repreendido, em nome de Jesus. E ele pensando, o dia só está começando e já está acontecendo tudo isso. Senhor! E aí ele fala que ele foi orando e conduzindo o dia. Durante a metade do dia, ele olhou para uma criança, ele falou, Senhor, que vontade de orar por aquela criança. E o dia foi passando, e aí ele conta que no local que ele estava trabalhando, alguém chegou para ele e falou, então você é a pessoa que vai ficar por aqui? Ele falou, eu acho que sim, a empresa mandou para cá, eu acho que eu que vou ficar aqui. Aí entregou um envelope para ele, e aí ele botou no bolso, aí depois ele olhou, tinha lá uma oferta lá, 50 conto, ele falou, meu Deus, que dia é esse? Começou com luta, com intercessão, com batalha, com oração, com uma aflição, achando que ia ser tão complicado o dia, e eu estou voltando agora para casa com um dia abençoado de trabalho, e sem esperar ainda ganho lá uma gruja, lá uma oferta. Meu amado irmão, inicie o seu dia para a glória do Senhor, continue com o seu dia para a glória do Senhor, e termine o seu dia para a glória do Senhor, porque o teu Deus é contigo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor, amém? Uma outra coisa que a gente vê em Jesus, ele serve, ele glorifica o Pai, e a outra coisa que a gente vê nele, ele cumpre o seu propósito. Ele cumpre o seu propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Entender isso vai te ajudar a não perder tempo. Entender isso vai te ajudar a ser mais focado, mais objetivo. Entender isso vai te fazer mais feliz. Entender isso vai fazer com que você se adeque rapidamente a tudo aquilo que Deus quer para você, de acordo com o propósito que Ele colocou no seu coração. Vai te facilitar em tudo. Em tudo. Tem coisas que a gente não vai entender, mas Deus vai entender. Tem gente que está estudando para ser professora de educação física e depois quer montar uma padaria. Eu não entendo nada disso. Eu não sei como que essa conta fecha. Eu não entendo isso, mas Deus sabe qual é o propósito disso tudo, né, Gabi? Eu não sei. A pessoa está estudando para educação física, mas quer abrir uma padaria, porque ama confeitaria, esses negócios. Eu não sei, eu acho que ela quer engordar as pessoas para depois preparar um treino para as pessoas emagrecer. Deve ser isso. Eu não sei. Deve ser alguma coisa assim, sabe? E aí, se a pessoa que no processo engordou, emagreceu, mas ficou com alguma coisa machucada, ela já tem a irmã que é fisioterapeuta para poder, sabe? Então, assim, eu acho que, na verdade, aí tem uma linha empreendedora, eu que ainda não entendi, né Andrélia? Sabe? O propósito.
Algumas pessoas ainda hoje chegam perto de mim, ou me ligam, ou mandam perguntar, e o Magson, ele, como é que está lá, a serralheria, a empresa lá, o negócio dele? 6 anos atrás, Deus me tirou de lá. Deus me tirou de lá. Se Deus mandar eu voltar, eu volto imediatamente. Não há nenhum problema, nenhum problema. Um empresário, esses dias, entrou em contato lá com um funcionário dele e falou, ô Magson. E aí, esse funcionário dele é um pastor. E aí ele falou, Pastor Magson hoje só cuida da igreja. Ele não está fazendo mais nada lá na serralheria dele. E aí esse empresário que é espírita falou, cara, que legal. Manda um abraço lá para o pastor Magson. Quando você entende o seu propósito, você vai se dedicar a ele, você vai se esmerar, você vai querer ser o melhor, você vai perseverar, você vai enfrentar toda e qualquer situação. Assim como Jesus vai enfrentar perseguição, vai enfrentar açoite, vai enfrentar palavras, vai enfrentar cruz, mas Jesus mesmo disse, tome a sua cruz a cada dia e siga. Foco, sabendo qual é o seu propósito, aonde Deus quer te usar, o que Deus quer fazer da sua vida. Jesus mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio aqui curar as pessoas, embora inerente ao seu ministério, multiplicar pães, inerente ao seu poder, sabe, parar a tempestade, inerente ao seu poder, mas ele veio aqui buscar e salvar o perdido. Ele veio aqui para morrer naquela cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Ele veio aqui para cumprir o seu propósito. O seu propósito. Talvez hoje você está numa empresa, num negócio, trabalhando ali, tocando, e eu queria que você entendesse que, sendo isso algo de Deus, faça isso servindo as pessoas e glorificando a Deus. Faça isso servindo as pessoas e glorificando a Deus. Viva o seu propósito assim. Inicie o seu dia assim. Toque o seu dia assim. Movimente a sua semana agora. A última semana do ano, a penúltima, podemos dizer assim. Assim. Servindo pessoas, glorificando a Deus, entendendo o seu propósito, entendendo que esse propósito que está no seu coração, que está muito ligado às suas aptidões, ao seu talento, às suas características, à sua forma de pensar. E tudo isso, quem fez assim foi Deus. Tudo isso que está em você, eu gosto tanto de lidar com crianças. Outro diz, detesto criança. Outro vai dizer, eu cuido de paciente terminal, mas não cuido de criança. Características, aptidões, talentos naturais, os olhos do Senhor que colocou ali nessa pessoa para olhar e amar essa área, porque nós precisamos de todo tipo de gente que cuida de todas as áreas e de todas as coisas. E aí é o seu propósito. E aí é a característica, é o jeitinho que Deus colocou em você para você ser. Então, assim como Jesus, ele veio com uma missão, você tem uma missão. Através do seu propósito, através daquilo que você é, que você faz e que Deus colocou no seu coração e que construiu você desse jeitinho. Desse jeitinho. Uma vez eu fui tentar aprender a tocar violão igual o Felipe toca, assim. Fera, sabe? O professor foi na minha casa. O professor segurou na minha mão. O professor chorou. E não adiantou nada. Não adiantou nada. Até para bater palma, eu tenho dificuldade. Eu acho que eu atrapalho. Sabe? Por isso que eu prefiro fechar os olhos na adoração e levantar a mão. Porque aí é só eu e mais ninguém.
Só eu e mais ninguém. Então, queridos irmãos, por que Jesus nasceu? Para nos ensinar a servir. Ele nasceu para que a gente aprenda com Ele a glorificar o Pai. Ele nasceu para cumprir o seu propósito e a gente precisa cumprir o nosso. Eu queria pedir à igreja agora que fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Por gentileza, apague um pouquinho as luzes, por gentileza. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu porque eu precisava que Ele segurasse na minha mão. Jesus nasceu para ser o meu Senhor, ser o meu Salvador. Jesus nasceu para salvar a humanidade. Jesus nasceu por causa que eu sou um pecador, quanto mais. Jesus nasceu para me tirar do lamaçal do pecado. Jesus nasceu para me ensinar a servir. E alguns podem achar que a gente é bobo, porque a gente serve. Mas a gente não é bobo. Assim como Jesus não foi e não é. É porque a gente quer amar como Ele nos amou. Ele quer estender a mão para a gente. Ele quer que a gente estenda a mão para o outro, assim como Ele estende a mão para a gente. Quem aqui já pensou assim, pô, de novo Jesus está estendendo a mão para mim, de novo. Quem aqui já pensou isso? Você já pensou? Levanta a mão assim, ó. Pô, Jesus está estendendo a mão para mim de novo, eu errei de novo, eu falhei de novo. Senhor, nem olha para mim, estende a mão, mas não olha para cá não, que está difícil para mim. Não, irmãos, isso é amor. Isso é amor. Isso é aquilo que Jesus falou para aqueles homens que trouxeram aquela mulher. Aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Isso é amor. Por isso que o Senhor estende a mão para você de novo, para mim de novo, para você de novo. E aí Ele ensina a gente a servir. Às vezes a gente quer servir, mas a gente também quer dar uma jogadinha na cara da pessoa, tá vendo? Ó, eu estou aqui te ajudando, mas você é por causa disso. Aí você vai lá e dá uma pisadinha de leve no pescoço dela. Mas você serviu. Não, irmãozão. O Espírito Santo fala com a gente quando a gente está errado, não é verdade? Vai falar com a pessoa também. Jesus ensina a gente a servir. 2020, talvez você foi impossibilitado de fazer muitas coisas. De estar com muitas pessoas. Tem um monte de gente da igreja que eu não visitei. E não vou visitar enquanto essa pandemia não acabar. Não vou. São senhoras de idade, eu não vou na casa delas. Eu oro por elas. Eu oro pelos idosos da igreja. Eu oro. Eu intercedo pela vida deles. São importantíssimos. Talvez a igreja hoje está de pé aqui por causa da oração de muitos idosos que não estão aqui na igreja desde março. Talvez a igreja se mantém em dia com todas as contas da igreja, com tudo, é por causa da oração dos idosos, da fidelidade deles em orar, interceder, e a igreja está avançando com tudo em dia para a honra e glória do nome do Senhor. Com todas as limitações, fragilidades, lutas. Queridos irmãos, que a gente é exemplo de Jesus. Sirva mais e melhor. Sirva para glorificar o nome do Senhor. Que a gente viva o nosso propósito, servindo e glorificando o nome do Senhor. Amém? Jesus nasceu por várias razões e motivos que a gente poderia exemplificar, mas que essa palavra fique aí no seu coração em nome de Jesus.
Amém? Vamos orar? Agora eu queria pedir o irmão Mateus, que está aqui, de blusa azul, bonito. E lá tem outro Mateus de blusa azul também. Mas é esse daqui da frente aqui. Mateus, eu queria que você orasse agora. Tem um microfone para o Mateus orar no microfone? Que aí sai na gravação. Cadê, Márcia? Mateus vai estar orando agora. Isso. Vai dar. Tá ótimo. Muito bom. Pode orar, Mateus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por este dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, nos ajudou, Senhor. Até aqui, Senhor, o Senhor foi conosco. Tantas lutas, Senhor, tantos problemas que passamos. Um ano tão complicado, tão diferente, mas também um ano também de muito aprendizado, né, de muita reflexão. E tudo, Senhor, o Senhor esteja conosco, Senhor. Como o Senhor nasceu, Senhor, em Belém, que o Senhor sempre nasça, Senhor, em nossos corações. Amém. Que o Senhor possa sempre renovar, Senhor, reavivar a nossa alma. Amém. Né, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E tudo aquilo que a gente vier fazer, né, seja qualquer serviço manual, qualquer coisa, que possa ser para a glória do Teu nome. Que Amém. possamos estar sempre juntos, Senhor, como igreja do Senhor, como filhos Teus, Senhor, como servos, né, e principalmente aqueles que carregam, Senhor, o Seu nome, que é a coisa mais importante do mundo, Senhor. Que possamos sempre viver, Senhor, uma vida correta, uma vida digna e uma vida que espelha, Senhor, a Tua glória, Senhor, Amém. para que outras pessoas possam ver a nossa vida, Senhor, uma vida de exemplo, uma vida que reflete a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Que nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes possam estar corretos, Senhor, estar alinhados, Senhor, à Tua vontade, ao Teu Amém. querer, Senhor. Possamos estar sempre buscando, Senhor, viver uma vida conforme a Tua palavra, Senhor. Em Amém. nome de Jesus, nos guarde, Senhor, e nos dê um restante de domingo abençoado pelo Senhor. Em nome Amém. de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um Feliz Natal para você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Podem vos assentar nesse momento.